Vamos orar. Feche os olhos e sinta o som do seu coração. É nesse compasso silencioso que Deus fala. Às vezes, não é nas palavras que Ele se revela, mas no sussurro que acalma a alma cansada. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho, acreditando que bastava ser forte, inteligente ou rápido? Mas há momentos em que Deus nos chama não para lutar, mas para parar e ouvir. Porque é no silêncio da entrega que a fé se acende. Há uma história poderosa nas Escrituras, no livro de 2 Crônicas 20, que ecoa até hoje. Ela nos lembra que mesmo quando tudo parece perdido, ainda há um Deus que reina sobre o impossível. Era o tempo do rei Josafá, um homem temente e justo que governava sobre Judá. Em um dia comum, mensageiros chegaram ofegantes, trazendo notícias sombrias. Um exército imenso estava vindo contra eles. Não era um inimigo pequeno, mas uma multidão de nações unidas, marchando com ódio e força em direção ao seu povo. Imagine a cena: o som das sandálias apressadas dos mensageiros, o olhar assustado nos rostos dos soldados, o coração de um rei pulsando com medo e responsabilidade. Toda uma nação dependia dele: pais, mães, crianças, anciãos. E agora a guerra estava literalmente à sua porta. O mesmo chão que antes era regado com canções e colheitas, agora tremia com o rumor da destruição. E o que Josafá fez? A Bíblia não diz que ele se manteve impassível ou que riu do perigo. Ela diz que ele teve medo. Sim, medo. O rei justo, o homem de fé, sentiu temor, porque até os fortes tremem, até os que confiam podem duvidar por um instante. Mas o que diferencia um homem comum de um homem de fé não é a ausência do medo, é o destino que ele dá a esse medo. Josafá não deixou o pavor paralisá-lo. Ele transformou o medo em oração. Em vez de erguer espadas, ele ergueu o coração. Em vez de buscar estratégias humanas, ele buscou o Senhor. E isso muda tudo, porque há lutas que não se vencem com lógica, força ou coragem, apenas com joelhos dobrados e fé verdadeira. Josafá proclamou jejum em toda a terra, convocando homens, mulheres e crianças para buscar ajuda diante de Deus. Imagine o som daquela multidão em uníssono, clamando, chorando, adorando. Que cena grandiosa! Um povo inteiro se rendendo não por derrota, mas por confiança. A fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece ruir. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu confio no Senhor. Quando Josafá decidiu buscar o Senhor, ele fez algo que poucos líderes fariam. Ele se humilhou publicamente. Um rei que, diante de todos, reconheceu que não tinha forças por si mesmo. Que ato de coragem e fé! Pois admitir a própria fraqueza diante de um povo inteiro é a maior demonstração de confiança em Deus que um ser humano pode oferecer. E foi exatamente isso que ele fez. Declarou um jejum em todo o reino e chamou o povo para se unir em oração. A Bíblia descreve a cena de maneira comovente. Homens, mulheres, crianças e anciãos deixando seus afazeres e se reunindo no templo para buscar socorro divino. Ninguém estava ali para lutar com armas. Estavam para guerrear com fé. Cada voz que se levantava era uma flecha espiritual lançada ao trono dos céus. E quando a terra se curva em adoração, o céu se levanta em poder. Josafá ergueu sua voz e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus que está nos céus? Não és tu quem governa sobre todos os reinos das nações? Na tua mão está a força e o poder, e ninguém há que possa resistir a ti. Números Crônicas 26. Essas palavras ecoaram como trovões espirituais. O rei não estava apenas orando, ele estava lembrando o povo quem Deus é, porque às vezes não é Deus quem esquece de nós, mas somos nós que esquecemos de quem Ele é. Esquecemos que Ele continua sendo o mesmo que abriu o mar, que derrubou muralhas, que levantou mortos e que ressuscitou esperanças. Enquanto Josafá falava, algo começou a mudar. O medo deu lugar à fé, o desespero cedeu espaço à confiança. A atmosfera espiritual de Judá se transformou, porque quando o povo clama,
O céu responde. E foi ali, naquele ambiente de rendição e adoração, que Deus enviou sua resposta por meio do profeta Jaaziel. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. 2 Crônicas 20:15. A vitória não vem da força de quem luta, mas da fé de quem se ajoelha. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. A batalha é de Deus. Há momentos na vida em que tudo o que resta é dobrar os joelhos. Quando a lógica falha, os planos desmoronam e as forças acabam, a oração se torna a única resposta sensata. Foi assim com Josafá. O rei sabia que não havia exército capaz de deter aquela multidão de inimigos, mas havia um Deus que poderia. Por isso, antes de mover qualquer tropa, ele moveu o céu. O verdadeiro guerreiro não é o que levanta a espada, mas o que levanta o coração. Josafá ensinou isso ao seu povo. Ele mostrou que há batalhas que não se vencem com gritos, mas com silêncio. Não com força, mas com fé. Não com pressa, mas com propósito. Enquanto o exército inimigo marchava, o povo de Deus jejuava. Enquanto os inimigos afiavam suas lanças, o povo afiava suas orações. Enquanto o mundo se preparava para lutar, Judá se preparava para confiar. O milagre começou. Porque quando o homem para, Deus começa. Quando a alma se aquieta, o céu fala. E o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, dizendo ao povo: não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede a salvação do Senhor. 2 Crônicas 20:17. Enquanto você ora, Deus prepara o caminho. Enquanto você espera, Ele já está agindo. Se esta palavra falou com o seu espírito, declare nos comentários: eu espero no Senhor. Nem toda batalha é visível aos olhos humanos. Muitas vezes o maior conflito acontece no invisível, na mente, no coração, na alma. Medos antigos ressurgem, dúvidas se infiltram e a ansiedade sussurra mentiras sobre nossa capacidade. Mas é exatamente aí que Deus se revela. Josafá enfrentou um exército físico, mas a verdadeira lição é para nós. As guerras mais importantes são espirituais. O inimigo quer que você se sinta sozinho, impotente, despreparado. Quer que você acredite que precisa lutar sozinho. Mas a Bíblia nos lembra que a batalha não é nossa, mas de Deus. 2 Crônicas 20:15. Quando você entende isso, muda tudo. Você não precisa carregar o peso sozinho. O que não se vê é o que Deus usa para lutar por você. Se esta palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: o Senhor luta por mim. A verdadeira força surge quando nos rendemos completamente a Deus. E essa rendição se manifesta de formas práticas, na oração persistente, no jejum sincero, na adoração que brota do coração e não apenas dos lábios. O jejum é mais do que abster-se de comida. É uma disciplina sagrada que nos conecta diretamente ao céu. A oração é a continuação dessa rendição. Não apenas pedir, mas confiar. Cada lágrima, cada suspiro, cada palavra sincera sobe ao céu e se torna uma arma contra as trevas. A verdadeira força não está em lutar sozinho, mas em render-se ao Senhor e deixar que Ele guerreie por você. Se esta palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: eu me rendo a Ti, Senhor. Josafá nos ensinou algo extraordinário. A adoração é uma arma de guerra espiritual. Antes mesmo de ver a vitória, ele reuniu todo o povo para louvar e glorificar o Senhor. Adore antes da vitória, confie antes da solução e veja Deus agir de formas que você jamais imaginou. Se esta palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: eu glorifico o teu nome, Senhor. A fé verdadeira não se mede pelo que vemos, mas pela confiança que temos no invisível. Josafá enfrentou uma situação impossível, um exército vasto, ameaçador e aparentemente invencível. E ainda assim, permaneceu firme. A fé que não vacila transforma impossíveis em testemunhos e medos em vitórias. Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: eu confio no Senhor de todo o meu coração. A história de Josafá
chega ao seu clímax, e com ela uma verdade eterna. Quando Deus toma o comando, a vitória é certa. O inimigo se voltou contra si mesmo, e Judá não precisou erguer uma espada sequer. Toda a batalha foi vencida pelo poder do Senhor. Quando Deus toma o comando, o impossível se torna testemunho e a fé se transforma em vitória. Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: glória a Deus, Ele venceu por mim.